E glória a Deus por isso. Amados, ele falou aqui que eu sou filha do pastor Sidney. O pastor Sidney é primo da pastora Kelly, né, pastora Kelly? A gente está meio que em família aqui, né? Uma família na fé. Então, quando o pastor Tiago me convidou a pregar aqui, a ministrar sobre família, né? Tão necessário. Eu ouvi 2 pesquisas ultimamente, li a respeito, que são tão paradoxais entre elas. Uma dizia assim que o número de evangélicos tem crescido no Brasil. É um número crescente, cada ano que passa aumenta o número de evangélicos. E uma outra já dizia assim que neste último ano o número de divórcios foi maior que o número de casamentos. Existe um paradoxo aí, né? Se o Brasil está crescendo no evangelho, por que então esse aumento de número de divórcios, né? A diminuição do número de casamentos, né? O que tem acontecido com a cultura do nosso país. Então a igreja precisa se despertar. Temas como este, campanhas como essa são de extrema necessidade. Porque uma igreja é forte quando ela é constituída por famílias fortes e consagradas ao Senhor. Amém? E uma igreja forte, constituídas por famílias consagradas ao Senhor, elas alteram todo o ambiente social. Elas alteram a sociedade. Elas modificam a sociedade. E o diabo sabe disso. Hoje o tema é libertação e a palavra do Senhor diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Existem princípios dentro da palavra de Deus que nós devemos honrar, respeitar e obedecer, para que nós possamos viver essa vida, essa liberdade em Cristo Jesus. Eu cheguei aqui, hoje eu fiquei muito contente, pastor. Havia 4 mulheres orando já de joelho. Eu cheguei bem cedo, nós chegamos. Eu estou aqui acompanhada da Angélica, ela sempre me acompanha com seu esposo, o André. Por favor, Angélica e André, fiquem em pé. Ela sempre está me apoiando ali, sabe? Glória a Deus pela vida deles, Deus continue abençoando a vida deles. Muito obrigada. E quando eu cheguei e vi 4 mulheres orando, eu fiquei contente. Eu falei, as mulheres sempre ali, né? Firmes, fiéis, mulheres de oração. Mas amados, o Senhor fala assim na palavra dele: eu quero que os homens levantem as suas mãos santas em todos os lugares, orando ao Senhor. Homens, vamos começar a ter o hábito e a criar este hábito de vida de oração. E a palavra... Bom, eu sou a filha do pastor Sidney. Deixa eu dar uma breve introdução a respeito. Eu não vou dar meu testemunho hoje aqui. Eu tenho apenas 40 anos, perto de completar aí os 40 anos. Mas eu tenho uma experiência de vida, de vivência familiar, de casamento muito forte. Muito forte. Eu vim de uma família funcional. Completamente funcional. Minha mãe é a 3ª geração de filhas de sacerdotes, de pastores, de evangelistas. Meu pai também vem de uma uma família cristã. Minha mãe veio com uma bagagem de amor, de misericórdia. Mas o meu pai veio, apesar do evangelho, veio com uma bagagem mais drástica de rejeição e de dificuldade. Mas a vida da minha mãe, a fé da minha mãe, a perseverança da minha mãe ajudou o meu pai nesse processo de cura, libertação e restauração, porque ele buscou isso. Um homem muito temente a Deus. Um homem muito temente a Deus. Então eu cresci nesse ambiente familiar. Uma família perfeita? Não, mas uma família sobre a base, a rocha que é Jesus Cristo, do qual bateram ventos e tempestades, mas ela permaneceu em pé, firme e inabalável. Só que quando eu fui casar, e eu casei dentro dos princípios cristãos, respeitei todos os princípios da Bíblia, casei com um homem que era tesoureiro na igreja, uma igreja em outro estado, onde meu pai pastoreou. A minha vida foi completamente diferente. E eu nunca na vida imaginei que ia passar pelo que eu passei no ambiente familiar. Então o Senhor já começou a me ensinar ali alguns princípios. E eu só saí deste casamento quando o Senhor me deu a libertação dele. Eu não perdi o meu primeiro casamento. Deus me livrou da morte ali. Existem casos, amados, que não estão debaixo da vontade de Deus. A violência doméstica não é vontade de Deus. Você se sujeitar a um homem violento, um homem mau, não é se sujeitar à vontade de Deus.
Se isso estiver acontecendo dentro da sua casa, você deve pedir ajuda. Porque muitas vezes eu falei: Senhor, eu fiz uma promessa com o Senhor, que até a morte o separe. Só que uma coisa que não estava entrando na minha cabeça é que não era que ele que tinha que me matar, o meu marido. Muitas vezes eu fui dormir chorando, falei: Senhor, eu quero deitar nesta noite e amanhã eu não quero acordar, por favor, me recolha contigo. Porque eu vivi 3 anos em campanhas de oração, em jejuns, e trabalhando na obra, porque eu nunca abandonei a obra, o ministério da qual eu ajudava, por conta das dificuldades que eu sofria na minha casa. A palavra do Senhor fala: aquele que não deixa marido, filhos, pai e mãe por amor de mim, não é digno de mim. Então, não importa as circunstâncias, te louvarei, não é isso que nós louvamos? Então, eu segui até que o Senhor me libertasse. Então, o que eu tenho para dizer nesta noite, o que eu não, o Senhor tem a dizer esta noite, que existe uma hierarquia espiritual dentro do lar. E esta hierarquia espiritual, Ele ensina na palavra. E às vezes nós estamos ali, muitas vezes as mulheres estão orando e batalhando e pedindo, mas às vezes as coisas não estão acontecendo, porque os princípios não estão sendo respeitados. Aquilo que o Senhor pede na palavra dEle não está sendo observado. E logo na introdução, a irmã leu aqui o Salmo 127, é um salmo que eu vou citar, mas eu quero que os irmãos abram a Bíblia em Salmo 128. No Salmo 128. Amém? Amém? E o meu está aqui, ó, dando trabalho. É que eu tenho ele de cor, mas eu vou abrir. Salmo 128. A palavra fala assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, e teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Assim abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe de Sião todos os dias da tua vida, para que vejas a prosperidade de Jerusalém e vivas para ver os filhos dos teus filhos. Amém? Amém. É um salmo cheio de figuras de linguagem. E o Senhor usa essas figuras de linguagem, e Ele usa figuras que eram importantes e conhecidas pela nação de Israel, para que essa nação, para que esse homem pudesse entender qual é a boa, a perfeita e agradável vontade dele na vida familiar. Então ele começa assim: bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Temer ao Senhor, ter reverência a Deus, ter profundo respeito. O prefixo re dá sinal de intensidade. O homem deve temer a Deus com intensidade, com reverência profunda, com respeito, observando a sua palavra. Porque aqui a gente tem a conjunção e, que é aditiva, que fala: e anda nos teus caminhos. Homem, você deve temer a Deus, honrar a Deus, respeitar a Deus, conhecer a Deus e andar nos teus caminhos. Andar nos teus caminhos. Às vezes a gente fala assim: eu temo ao Senhor. Existe um livro na Bíblia que é o livro de Provérbios, o livro de sabedoria, que ele é um livro designado aos homens. As mulheres podem ler? Podem ler, é importante o conhecimento. Mas quando você começa a estudar o livro de Provérbios, você vê que ali há vários capítulos orientando os homens a fugirem da mulher adúltera. São princípios de sabedoria para o homem que quer prosperar, para o homem que quer crescer, para o homem que quer adquirir sabedoria e conhecimento. E nesse livro fala que o princípio da sabedoria e do conhecimento é o temor do Senhor. Esse livro é tão indicado para os homens que ele fecha dando ao homem o conselho de como encontrar uma mulher sábia, que é o Provérbios 31. E as mulheres eu indico que leiam e que estudem sobre esse capítulo. Então, homens, eu dou uma dica para vocês. Tem 31 capítulos.
Leia um capítulo por dia do livro de Provérbios e vocês vão adquirir a sabedoria. Vocês vão ver que temendo ao Senhor, adquirindo conhecimento, o Senhor vai aplanar os seus caminhos. Você vai andar debaixo de caminhos de paz, de sabedoria, de conhecimento, caminho de obediência. Você vai andar no caminho que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o que? O verbo, a palavra. Ele falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Você vai ter uma vida em Jesus. Você precisa temer a Jesus e andar em Jesus. Você precisa fazer o que Jesus fazia, falar como Jesus falava e pensar como Jesus pensava. Isso é possível, Kézia? Sim. Apóstolo Paulo fala assim: mas nós temos o que? A mente de Cristo. Nós temos que andar em renovação mental, não tomar a forma deste mundo. E a forma que este mundo tem pregado é que os homens são fracos, as mulheres tiveram que sair à frente, o movimento feminista cresce, e Satanás quer diminuir a moral do homem, quer diminuir a autoestima do homem. Sabe por quê? Porque ele sabe que Deus levantou e fez o homem para o sacerdócio. Então o sistema luta contra isso. E esse salmo é direcionado ao homem. E olha o que ele vai falar: bem-aventurado é o homem que teme e anda nos seus caminhos. Quantos são os casados aqui? Levantem as mãos. Os solteiros? Alguns? Preste atenção, porque se a gente analisar o verbo deste salmo, ele fala assim: olha, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será, é sempre no futuro. Então está dizendo aos solteiros: solteiros, prestem atenção neste salmo. Mas aos casados que conheceram ao Senhor, coloquem ele em prática desde já. Fala aqui, olha, comerás do trabalho das tuas mãos. O trabalho vem antes da mulher. Deus fez o homem, deu um trabalho a ele. O trabalho edifica e engrandece o homem. Você não tem que depender de ninguém. O homem que teme ao Senhor, ele é um homem honrado. Ele é um homem digno. Ele é um homem que trabalha. Ele é um homem que cresce. Ele é um homem que prospera. Fala: serás feliz. Existem solteiros, homens solteiros que estão aí procurando, a varoa, em busca do que? Da felicidade? Está errado. O homem que teme ao Senhor já é um homem feliz. A palavra solteiro significa: eu sou um ser inteiro. Não vai querendo achar alguém para te consertar, ou para te arrumar, ou para te ajudar. Você precisa se sentir inteiro e completo. Você precisa sentir o homem que Deus te planejou para ser. Você precisa ser este homem. Serás feliz e te irá bem. Aí ele fala: a tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa. E os teus filhos, em algumas traduções fala como rebentos de oliveira, como brotos de oliveira, como plantas de oliveira. O engraçado é que ele usa a figura da mulher, o Senhor coloca a videira. Mas a figura dos filhos ele coloca a oliveira. Não é uma videirinha, Fruto da mulher seria uma videirinha? Não, porque existem significados e a simbologia de cada um. Vocês já pararam para analisar isso? Por que o Senhor, ele compara a mulher à videira? Eu estava estudando, eu fui visitar uma vinícola, muito chique o negócio, e eu vi lá, e andando, e a nossa guia ia explicando, e aí que a gente começou a visitar umas parreiras, e ela falou: essa aqui são videiras novas, elas têm 2 anos, o fruto delas ainda não serve para vinho, então ele é usado só para suco, porque elas são muito novas. Já ligaram os pontos? Às vezes você casa aí, a tua videira, nos primeiros anos de casamento, você fala assim: ei, pera lá, parece que não é isso não, tem alguma coisa errada. Os primeiros anos da tua videira ainda não vão produzir vinho. O Salmo 101 fala, que vinho é o que alegra o coração do homem. Às vezes você não está com aquele coração tão alegre, ou tudo aquilo que você esperava. Calma. Se você for estudar a videira, as características da videira, igreja, não vou dar uma de pastor Cláudio Duarte aqui não, mas eu vou ler aqui as características dela, por favor. Tipo de planta,
arbusto trepador, com caule sarmentoso. A videira, então, não é uma árvore que cresce. Ela é um arbusto trepador. O que ela vai precisar? Do quê? Treliça. Ela vai precisar do quê? De haste. Quem que vai fazer isso para a videira? Você, marido. Ao lado da tua casa. Você percebe que a videira está plantada ao lado da casa, mas os filhos são brotos, rebentos de oliveira ao redor da mesa, dentro da casa. Vocês já separaram já fizeram essa ligação? Ao lado da casa, quer dizer, homem, que você tem que sair do seu lugar de conforto. Você tem que sair da sua zona de tranquilidade. Você tem que sair para fora, ir lá debaixo de sol ou chuva, preparar a treliça para onde a videira, a tua mulher, vai se sustentar e crescer. A mulher é aquilo que o homem a deixa ser. Então eu estava lá nessa vinícola e eu vi que tinha uma videira perto do restaurante, que ela subia um paredão de 3 metros. E eu falei, pode isso? Ela falou assim, ela vai subir até onde permitir, onde tiver treliça ela vai subindo. Quem determina o crescimento da sua mulher, marido, é você. Quem determina o crescimento da tua mulher é você. Não reclame da tua mulher se ela ainda é uma videira ao chão, se você tem tropeçado nela, porque você não tem montado as treliças para que ela cresça. A videira é uma planta vitácea. A palavra vitácea vem de vida, vita, vida. A mulher é a tua vida. Jesus falou assim, o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, dando a sua vida, o seu corpo em sacrifício dela. Deve a honrar como o vaso mais frágil. Honra, não é porque ela é fraca, mas porque ela é sentimental, ela é emocional. E às vezes você fala assim, Dr. Phillips, ele fez uma observação, que um amigo dele falou assim, olha, eu estudava este capítulo, e eu sempre pensava quando eu lia ele nesse versículo, se alguém entrar na minha casa, para atacar a minha mulher, eu vou avançar este homem, e eu vou acabar com ele. Só que certo dia, o Espírito Santo despertou, e ele falou assim, eu observei, que existe um homem, que entra na minha casa todos os dias e ataca a minha mulher com palavras duras, com grosseria, com a frustração do trabalho, com o estresse do dia a dia, com a indiferença. E esse homem sou eu, o meu eu pecador. Então ele percebeu que o homem que ele devia proteger a mulher dele era o eu pecador dele mesmo. É fácil apontar e direcionar os outros e não trazer a si a responsabilidade. Quando Deus te fez homem para sacerdócio, o pontífice no latim significa o quê? Criador de pontes, aquele que faz pontes. Você é a ponte da sua casa ao mundo espiritual. O sacerdote é aquele que leva a lenha e tira a lenha do altar e troca a lenha. É aquele que coloca o pão na mesa. O sacerdote é aquele que oferece o sacrifício. O sacerdote é aquele que se apresenta diante de Deus para falar a respeito dos homens e representa os homens diante de Deus. Você vai representar a sua mulher diante de Deus. Quando chegar naquele dia e Deus te cobrar, Ele não vai falar assim, ei Késia, quantas ações você ganhou? Mas Ele vai falar, como você cuidou do marido que eu te dei? Ei engenheiro, quantas casas você construiu? Não, como você cuidou da minha filha que eu te dei? Seja você qual for a sua profissão, você não vai responder por ela no céu, você vai responder pela sua família. Você é o sacerdote do seu lar. E às vezes a sua mulher está pagando um preço de oração, de cura e de libertação, e não acontece porque demônios em hierarquia espiritual só obedecem ao homem, o sacerdote da casa. Eu vou contar uma experiência a respeito disso. Quando eu estava naquele casamento, Deus abriu a minha visão espiritual e eu comecei a ver anjos e demônios. E o Senhor me avisava das coisas que iriam acontecer comigo, das coisas que seriam tentadas contra a minha vida. E certa vez eu escutei uma bagunça na minha cozinha, e panela, e louça caindo, e cristais caindo ao chão, que eu fui lá, tinha um demônio na minha cozinha. E eu olhei para ele, sai daqui em nome de Jesus. Ele falou, eu só saio
quando o homem da casa mandar. E ele ficava lá, esse demônio. Só que o homem da casa não via, não sentia, não percebia. E eu insisti em oração e em jejum para a libertação desse homem. E um anjo me pegou certo dia, em espírito, e me levou no quarto, porque eu dormia em quarto separado por segurança, que Deus havia me mandado fazer isso. E esse anjo me levou até o quarto onde ele estava, e a porta estava trancada com chave. Mas como eu fui em espírito, o anjo falou assim para mim: observa ele. E ele era um defunto em cima da cama. Eu falei: ele morreu? O anjo falou assim: não, esta é a vida espiritual dele. Agora olha as paredes da sua casa. E olhava as paredes da minha casa, haviam rachaduras e lodo e água podre escorrendo. Então eu comecei a olhar os meus pés, e essa água podre ia subindo e subindo, um cheiro nojento. Aí o anjo tomou minhas mãos e falou assim: o Senhor vai te tirar daqui. Homens, vocês são o sacerdote do lar. Cuidado com o que vocês falam às suas esposas. Cuidado com as palavras que vocês processam dentro da sua casa. As palavras, elas criam, elas tomam forma, elas ligam no céu e na terra. Há um anjo e um demônio sondando cada um de nós. As palavras que nós usamos, o demônio vai diante de Deus, Apocalipse fala 2 vezes ao dia, para apresentar acusações contra nós. Olha, ele falou tal coisa, e se ele falou tal coisa, ele me dá legalidade para agir lá, e o Senhor não pode fazer nada, porque o Senhor é um Deus justo. Libertação, amados, é algo sério. Posicione-se, homens. A videira frutífera. Você sabe que a videira tem 5 estágios? Eu achei super interessante, porque o primeiro estágio da videira é a dormência. A videira é a mulher, e ela passa pelo estágio, ela passa por fases, e tem uma fase que é da dormência. E essa fase de dormência acontece, sabe quando? No inverno, num ambiente frio. Às vezes você fala: minha mulher não liga muito para mim, minha mulher não se interessa. Será que não é um ambiente frio? Será que não é a falta de afeto? Será que não é a falta de carinho que está levando essa dormência? A mulher é aquilo que você coloca nela, aquilo que você investe nela. Você foi feito primeiro que a mulher, o homem foi feito primeiro que a mulher veio do homem. A outra fase é a fase da brotação, é quando ela começa a brotar. Ela vai dando assim uns brotinhos pequenos, e aí o que se faz? Ela dá muitos brotos. Aí vem o vicultor e poda alguns deles, para organizar isso e não ter uma quantidade excessiva de brotos, porque muitos brotos, muitos frutos, às vezes podem gerar frutos que faltam aroma, que faltam açúcar, que faltam sabor. Então eles podam alguns e só deixam uns. Mulher, não fique triste quando seu marido te podar seus projetos ou aquilo que você quer fazer. Às vezes você tem muitas ideias. A mulher é criativa, né? Perceptiva, né? Ela é sentimental. Então às vezes o marido vai lá e poda ela e deixa só algumas coisas, mas é para o seu bem. E onde ele poda, cria-se uma fissura, e nessa fissura sai 1 litro de seiva por dia. Eu achei uma quantidade significativa. Sabe como que é chamado essa seiva? O choro da videira. Você vai podar a sua mulher, marido. Mulher, você vai chorar. É o choro da videira. Mas às vezes é necessário. O marido que teme ao Senhor sabe quais são os frutos que você pode produzir, a quantidade de frutos que você pode produzir, que não vai te abalar, que não vai abalar a estrutura da videira, que não vai abalar a qualidade desses frutos. O marido que teme ao Senhor sabe cultivar essa videira. Então depois esses frutos passam pela fase da coloração, e só então eles são colhidos. São 5 anos para se fazer o vinho. Então da videira você come a uva, você bebe o suco, você faz a geleia e você degusta o vinho.
Olha só, como a mulher, ela é a vida, a sua vida, a vida da casa. Só que você vai precisar sair da sua zona de conforto. Vai precisar levantar de madrugada para orar. Porque se sua mulher levanta primeiro que você para orar, já está errado. Se a sua mulher jejua mais que você, já está errado. Se a sua mulher te chama para vir à igreja, já está errado. Você é o cabeça da mulher. A palavra do Senhor fala que Deus é o cabeça de Cristo. E que Jesus Cristo está ao lado direito de Deus. Então, vamos supor, Deus está aqui, Jesus está ao lado direito de Deus. Quem está ao lado direito de Cristo? Jesus Cristo diz que Ele é o cabeça do homem. Então, o homem está aqui, do lado direito de Cristo. Quem está ao lado direito do homem? A mulher. Ele é o cabeça da mulher. Essa é a hierarquia. E ela vem desde a dimensão espiritual a essa dimensão terrena e material. Nós precisamos seguir e obedecer esses princípios. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quer ter uma vida próspera, feliz? Eu vou à igreja há tantos anos, mas parece que nada acontece. Temor do Senhor, o caminho do Senhor, cuidar da videira. E os filhos serão como rebentos de oliveira ao redor da mesa. A oliveira já é uma árvore de pequena, baixa estatura, de tronco retorcido. Os filhos não são fáceis de criar. Educação de filhos é uma responsabilidade muito grande. Nós devemos criar nossos filhos no Senhor. E eles produzem azeitona, e da azeitona o azeite. O azeite está relacionado à unção, à capacitação. O azeite era usado para ungir reis e os profetas de Deus. O azeite está relacionado à cura, à libertação. Brotos de oliveira são projetos novos, são novos horizontes. Ao redor da tua mesa, dentro da tua casa, você precisa ter comunhão com teus filhos. Quando a gente fala a palavra mesa, a mesa é um lugar de comunhão. A mesa é tão importante que a estrutura e o desenho de uma mesa foi dado por Deus a Moisés. Eu quero uma mesa no tabernáculo. E faça ela assim, nessa medida. E eu quero pão, e eu quero luz. A mesa é um lugar de cura, a mesa é lugar de comunhão. Você tem que ter comunhão com os teus filhos. O Salmo 127 fala que inútil será levantar cedo, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão edificam aqueles que por ela trabalham. Tem homem que gasta muito tempo e muita energia no trabalho, toda a disposição no trabalho. Chega em casa exausto, não tem tempo para a esposa, não tem tempo para os filhos, não tem comunhão com a esposa, não tem comunhão com os filhos. É quebra de princípio de Deus, bíblico. Não prospera. E é inútil. Todo esse trabalho só vai gerar dor, só vai gerar estresse, enfermidade, ataque cardíaco, colesterol sobe. Você precisa ter tempo de qualidade. Os filhos são herança do Senhor. O Salmo fala que bem-aventurado é o homem que enche dele, que os filhos são como flechas na mão do valente. Bem-aventurado é o homem que enche a sua aljava de flechas. O filho é a flecha na mão do valente. A mãe dá afeto, carinho, alimenta. Mas quem direciona a vida do filho é o pai. Você é o exemplo para o seu filho. Seu filho está olhando o que você está fazendo. Ele vai reproduzir o que você está fazendo. É você que vai direcionar essa flecha e atirar o alvo. Existem muitos homens hoje perdidos, jovens perdidos sem saber o que fazer. Estão perdidos inclusive na sua identidade. Homens com mais de 35, 38 anos na barra da saia da mãe, porque não tem uma referência paterna dentro de casa. O pai é a base. A palavra pai em hebraico é base, pilar, sustentação. Vamos entender o seguinte. Quando Deus criou o homem e deu um trabalho a ele, Deus olhou e falou assim: não é bom que esse homem viva só. Qual será que era o comportamento de Adão, ou os pensamentos de Adão, que fez Deus ter esse pensamento? Olha, não é bom ele ficar só.
Vou fazer a ele uma auxiliadora, uma mulher que o corresponda. Em hebraico é Ezer Kenegdo, a mulher que o corresponde. Kenegdo tem duas funções: corresponder e se opor. Deus deu sentidos às mulheres que não deu aos homens. Então às vezes a sua mulher vai fazer assim, ó, não fala isso tal coisa não, que isso vai dar ruim. E eu estou sentindo aqui que isso não é legal. E o marido vai lá e não dá ouvidos à esposa. Se ele não dá ouvidos à esposa, ele vai lá e vai quebrar a cara. Experiência própria. Meu marido já quebrou a cara várias vezes, porque fez um monte de coisa sem falar comigo. E quando eu falei não faça, e ele fez, quebrou a cara de novo. Porque Deus fez a mulher para te orientar, para te ajudar. Quando necessário, ela vai se corresponder àquilo que você quer. Mas quando não, ela vai se opor. Mas mulher, aprenda a falar com o seu marido. Não vai falar assim, ó, não faz isso. Vai fazer isso, vai dar com a cara na parede, depois não vai falar que eu não te avisei. Não. Fala assim, ó, bem, eu estou percebendo que isso não vai ser bom. E eu quero o seu bem. Não entra nessa não. Fala com jeito, fala com carinho. Saiba como cobrar. Ei marido, eu estou percebendo que os nossos filhos estão tão rebeldes. E eu estou preocupada. Você não está preocupado com que espécie de homens eles vão se tornar? Se eles vão ser homens responsáveis, educados. Eu queria que você orasse pela nossa casa. A sua oração é muito importante para nós. Você também não ora? Você não vai na igreja? Só eu estou indo na igreja, só eu jejuo, só eu levanto para orar nessa casa. Não é cobrando, é orientando. Saiba como falar com o seu marido. E a mulher então vai se opor, porque é de Deus isso. É para salvar a tua vida. E outra coisa que a palavra fala, é que a mulher sábia, a mulher virtuosa, quem a encontrará? A palavra virtude ali no aramaico é Eshed Sheiu. Sabe o que significa, mulher? Habilitada para a peleja. Sheiu vem da palavra soldado. Então essa virtude não é os trabalhos manuais, ou a cozinha, a comida que você faz bem, o quadro que você pinta. Não, a virtude que Deus colocou em você é a peleja para a batalha, para perceber essas dimensões espirituais e chamar o seu marido, e dar estratégia ao seu marido da guerra. Deus quer te usar como Ele usou Débora, dando estratégias espirituais de peleja e de batalha, para a libertação da sua casa. Não vai entrar você sozinha na guerra, você tem um sacerdote. E quando eu saí do casamento, quando Deus me libertou, eu recebi desse estado da igreja que eu frequentava lá, a igreja metodista, mas em outro estado, irmãos, não é aqui não, graças a Deus. Irmãzinha, como que você teve coragem de abandonar o seu marido? A mulher sábia edifica o seu lar, a tola a destrói. O diabo sempre vinha com essa pro meu lado, coitado. Eu falei, irmãzinha, termina de ler o capítulo. A palavra fala que o coração do seu marido confia nela. A palavra confiança é com aval, com garantia. Ela tem o sentimento, ela tem a dedicação desse marido. Então ela vai, ela cresce, ela expande, ela explora, ela vende, ela compra, ela protege, porque ela tem a garantia, o aval do seu marido. Filhos, honrem aos teus pais. Esse é um mandamento com promessa. Sejam obedientes. Pais, quando necessário, corrijam os vossos filhos. A palavra fala da correção. O mundo e seu sistema tiraram a correção da criança. É crime corrigir os filhos. O mundo e seu sistema elevou a mulher e diminuiu o homem. O feminismo. Quem é feminista, irmã, leia o evangelho e vai estudar a história do feminismo. Tenho livros importantíssimos para indicar que eu já li. O homem teve a sua imagem destruída e distorcida, porque o diabo sabe que ele é a força do seu lar. Ele é o cabeça da mulher. A gente olha para a juventude de hoje, toda perdida, e está relacionado ao número de divórcios. Não existe uma referência paterna. A ideologia de gênero aumentou.
Hoje não sabem nem se é o menino ou menino que querem ser essa geração, porque não tem referência. E Deus vai cobrar desses homens, porque os filhos são herança do Senhor. Os filhos são herança do Senhor. É o galardão. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz serás, te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, e teus filhos como rebentos de oliveira. Assim é aquele que confia no Senhor, viverá para ver a prosperidade, os filhos dos filhos. Essa é a promessa de Deus. Alinhe a sua casa. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Começa a fechar essas brechas, começa a fechar esses portais, homens, na sua casa. Não deixe que o inimigo sapateie na sua casa. Existem demônios que vão obedecer ao teu comando e não é o comando da tua esposa. Levante mais cedo para orar. Nós cantamos aqui aquele que fecha a boca do leão. Porque Deus fechou a boca do leão? Porque Daniel era um homem de oração, orava de manhã, de tarde. É uma vida de oração. Os homens, quero que vocês em todos os lugares levantem as mãos santas em oração. Troca a lenha do altar. Alimente a sua família, coloque o pão na mesa, tenha comunhão com seus filhos. Aumente a treliça da sua videira. A tua esposa é a tua vida. Família é uma instituição sagrada. É onde nós vivemos as nossas maiores batalhas, onde nós somos mais atacados. Amados, eu tenho o meu casamento agora, Deus me abençoou com o segundo casamento. Tenho as minhas dificuldades, tenho as minhas lutas, somos atacados porque o diabo quer nos destruir. Sem família próspera, sem família consagrada, é uma igreja fraca. Não altera a sociedade, não modifica o ambiente, não prega um evangelho puro. Nós temos que ser igreja primeiro dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Você tem que ser sacerdote primeiro na sua casa. O que você faz na sua casa vai refletir o que você faz lá na igreja. Os irmãos estão entendendo? Amados, a igreja tem que lutar contra Satanás, contra as astutas ciladas do diabo, que arquitetou um plano para destruir o projeto de Deus, para destruir a imagem de Deus no homem. Homem, você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Existe glória de Deus em você. E você que confessou a Jesus Cristo, que recebeu a Jesus Cristo, você recebeu o Espírito Santo, o poder de Deus, a glória de Deus. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos está em você. E Satanás todos os dias tenta te convencer do contrário. Mas você tem essa força, esse poder dentro de você, de fazer acontecer as coisas na sua vida, na sua casa, para a sua esposa, para os seus filhos. Você é o sacerdote. Mulher, seja submissa aos vossos maridos como ao Senhor. Não vai ser submissa ao marido violento, agressivo, mas é como ao Senhor, não com contendas, gritarias, não com fofoca, não se deu muito falar, mas é um espírito tranquilo, em mansidão. Tem coisas às vezes que você fica irritada e você vai, pá, aí vira aquele jogo de guerra, sabe, de corda, um de um lado e um do outro. Não, você tem que estar do lado do seu marido e vocês contra Satanás. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades e dominadores que vivem nas regiões celestiais. E a luta dele é contra você, igreja do Senhor. A igreja passou por um período de idade das trevas espirituais, onde Satanás conseguiu extinguir o Espírito Santo, o poder de Deus de dentro da igreja.
deixando ela morna, fria. E às vezes você pensa que você é um crente fervoroso, não, e não passa de religioso. Não, mas hoje o Senhor tem nos trazido essa verdade, que o Espírito Santo foi liberado e derramado sobre nós, igreja, e que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. E você é a igreja do Senhor, e o poder do Senhor está sobre você, para curar, libertar, para pregar, dar vista aos cegos. O poder de Deus está sobre você. O Senhor fala que Ele nos fez reino e sacerdócio. Você é capaz pelo poder do Espírito Santo que em ti opera. Você pode levantar na sua casa e declarar a palavra do Senhor, e profetizar sobre a sua casa. A palavra do Senhor fala que Ele tem palavra, profetiza. Profetiza. O justo não vive de vista, mas vive de fé. Começa a profetizar aquilo que você quer ver para a vida da sua esposa, dos teus filhos. Esposa, começa a profetizar aquilo que você quer ver na vida do teu marido, dos teus filhos. Começa a falar, mesmo sem ver. Está um caos, está tudo abalado, mas começa a trazer a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela é tão eficaz que ela penetra, ela vai ao fundo, ela divide aquilo que é imortal, alma e espírito. Ela toca no material, juntas e medulas ela separa, e ela discerne as intenções e os pensamentos do coração. A palavra de Deus, ela é completa. Ela é vida, ela liberta, ela restaura, ela cura, ela transforma. Declare a palavra, viva na palavra, ande na palavra, porque o Pai está procurando verdadeiros adoradores. A palavra hebraica é avodá. Avodá quer dizer serviço. Adoração é serviço, adoração é trabalho. O trabalho que você faz na sua casa, mulher, é adoração. O trabalho, homem, que você exerce na sociedade, a mulher também que trabalha fora, é adoração. Desde que você faça como se fosse ao Senhor. Em tudo o que fores fazer, faça como ao Senhor, e dando glórias a Ele, porque essa é a vontade do Deus Pai. Tudo é adoração, todo serviço é adoração. Não andeis em murmurações e nem contendas. Não andeis murmurando e reclamando, porque murmuração é arma, é ferramenta para Satanás. E às vezes nós somos atacados porque nós enchemos a mão do diabo de munições contra nós. O meu povo se perde porque falta conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Amados, eu quero convidar primeiro aqui os homens. Amém, amado pastor? Queria chamar o ministério de louvor. Às vezes Satanás te ilude e fala assim: não, você é um cara temente a Deus. Mas às vezes a sua vida, os frutos só demonstram que existe uma religiosidade. E a religião é boa, ela é o freio da sociedade, mas ela não cura, não liberta e não restaura. A religião é algo criado pelos homens e para homens. Jesus não é religião, Jesus é vida. Jesus é salvação. Jesus é o caminho que vai te levar dessa terra ao céu. Jesus é o caminho da mágoa ao perdão. Jesus é o caminho da dor à cura. Jesus é o caminho da mágoa, a restauração, a libertação. Jesus é o caminho da morte para a vida. Ele é a verdade. É nele, é o que Ele fala, é o que Ele ensina. E Ele é a própria vida.